Vocês não imaginam o peso que é carregar um segredo por 50 anos. 50 anos! Meio século inteiro mentindo para as pessoas que mais amo no mundo. Eu sou Josefa, tenho 74 anos e hoje vou contar pela primeira vez uma história que me assombra desde os meus 24. Uma história sobre uma noite de dezembro que mudou não só a minha vida, mas a vida de uma criança inocente que chegou até mim de um jeito que vocês jamais vão acreditar. E o pior de tudo, durante todos esses anos, eu menti. Menti para meu marido, menti para meus vizinhos, menti para os médicos, menti até para mim mesma algumas vezes. Criei uma família inteira baseada numa mentira que começou numa noite de chuva e desespero. Mas hoje, depois de meio século carregando esse fardo, preciso contar a verdade. Porque há histórias que a gente não pode levar para o túmulo. E essa é uma delas. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Assim como eu, muitas outras pessoas estão criando coragem para abrir o coração e confessar segredos que ficaram guardados por anos. E ter alguém para ouvir nossas histórias é algo muito importante para nós. Era 1974, eu morava numa casinha simples em Caruaru, interior de Pernambuco. Uma casa de taipa com 3 cômodos apenas, sala, quarto e cozinha, mas que era nosso cantinho de felicidade. As paredes eram caiadas de branco, dessas que minha mãe ensinava a fazer com cal virgem misturada com água, que deixava o ambiente sempre fresquinho, mesmo no calor de rachar do sertão. A casa ficava numa rua de terra batida, a Rua das Flores, nome bonito para uma rua simples. Dessas que quando chovia virava lamaçal vermelho e quando fazia sol levantava poeira que entrava por toda parte, grudava na roupa, no cabelo, nos móveis. Mas era uma rua boa, com vizinhos conhecidos de longa data, famílias que se ajudavam nos momentos difíceis e celebravam juntas nos momentos bons. Era daquelas ruas onde as crianças brincavam de peão e peteca na frente das casas até escurecer, onde a mulher se sentava nas cadeiras na calçada no final da tarde para conversar sobre a vida alheia e os acontecimentos da cidade, onde os homens jogavam dominó debaixo da mangueira de seu João depois do trabalho. Nossa casa tinha um quintalzinho pequeno nos fundos, com uma mangueira antiga que dava sombra gostosa e protegia do sol escaldante do meio-dia. Era debaixo dela que eu estendia as roupas no varal que Antônio tinha feito, com arame grosso e madeira resistente, onde criávamos umas galinhas angola e umas vermelhinhas, que botava ovo todo dia, e onde eu plantava minhas ervas, coentro, cebolinha, hortelã e erva cidreira, puxais. O chão da casa era de cimento queimado que eu encerava toda semana com cera de carnaúba, deixando tudo brilhando como espelho. As janelas eram pequenas, protegida por rótula de madeira pintada de azul desbotado, e eu tinha costurado umas cortinas de chita florida, estampinha miúda de rosa cor-de-rosa em fundo branco, que dançavam com a brisa da tarde. Na sala, que era pequena, mas aconchegante, ficava nossa mobília simples, mas cuidada. A cadeira de balanço de palhinha que Antônio tinha comprado no dia do nosso casamento, dizendo que era para eu me embalar enquanto eu costurava. A máquina de costura cinza, preta, relíquia que tinha sido da minha avó paterna e era meu ganha-pão. Uma mesa pequena de madeira escura, onde fazíamos as refeições, e um aparador baixo, onde guardava a louça boa, aquela que só usava em ocasiões especiais. Na parede, pendurados com todo cuidado, ficava um crucifixo de madeira entalhada que ganhamos de presente de casamento do padrinho. Uma foto nossa do dia do casamento, numa moldura simples de metal prateado, que tinha ficado meio escura com o tempo. E um calendário da farmácia do centro, com a imagem de Nossa Senhora das Graças, que eu trocava religiosamente todo ano. Recém-casada,
com meu Antônio, um homem trabalhador que consertava bicicletas numa oficininha no centro da cidade. Era um homem bonito, meu Antônio, dessas belezas naturais do interior que não precisam de artifício nenhum. Alto, devia ter uns 1,80 m, moreno queimado de sol, com ombros largos de quem carrega peso e braços fortes de tanto trabalhar com as mãos desde menino. Tinha cabelos castanhos escuros, sempre penteado com brilhantina Glostora que comprava na farmácia. Bigode bem aparado que ele fazia questão de manter sempre alinhado com uma tesourinha pequena que guardava no bolso da camisa. E olhos castanhos que brilhavam quando sorria. E ele sorria muito, era homem alegre por natureza, dessas pessoas que iluminam o ambiente só de entrar. Tinha aquele jeito manso dos homens bons, dessas pessoas que nascer para fazer o bem sem olhar a quem. Nunca levantou a voz para mim, nunca faltou com respeito, nunca chegou em casa bêbado como alguns maridos da vizinhança que faziam as esposas sofrerem. Era trabalhador honesto, acordava antes do galo cantar, tomava seu café preto com farinha e rapadura e saía para a oficina assobiando alguma música que ouvia no rádio. As mãos dele contavam a história de uma vida de trabalho desde cedo. Calejadas, com unhas sempre com um restinho de graxa que não saía nem esfregando com sabão de coco. Cicatriz pequena de ferramentas que escorregavam ou de acidentes bobos do dia a dia. Mas eram as mãos mais carinhosas do mundo quando me tocava. Mãos que sabiam consertar qualquer coisa quebrada, que criava brinquedo de madeira para as crianças da vizinhança, que me fazia carinho na hora de dormir. A oficina dele ficava numa rua de paralelepípedo irregular, perto da Feira Livre, num ponto estratégico, porque todo mundo que vinha do interior para fazer compra na cidade passava por ali. Era um galpãozinho pequeno, com chão de cimento queimado, parede de tijolo aparente e teto de telha francesa que esquentava como um forno no verão, mas que protegia bem da chuva no inverno. Cheirava a graxa, óleo de máquina e metal, um cheiro que eu achava bom, porque me lembrava dele quando ele não estava em casa. Tinha bicicletas penduradas no teto, presas em gancho que ele mesmo tinha soldado, formando um varal colorido de rodas, guidões e quadros em vários estágios de conserto. Na bancada de madeira pesada que ocupava uma parede inteira, ferramenta organizada com a precisão de quem conhece cada peça. Chaves inglesas de vários tamanhos, alicates, lima, solda, martelos, tudo no seu devido lugar. Antônio conhecia todo mundo na cidade e era conhecido por todo mundo também. Cumprimentava as pessoas pelo nome na rua, sabia da vida das famílias, dos problemas de cada um, dos filhos que nasciam, dos velhos que morriam. Era respeitado não só como profissional competente, mas como pessoa de bem, homem de palavra, que jamais enganava ninguém. Sempre disposto a ajudar quem precisasse, nunca negava um favor, um conselho, uma palavra de consolo. Se alguém aparecia na oficina sem dinheiro para pagar o conserto, ele fazia mesmo assim, confiando na honestidade da pessoa. Bicicleta é meio de transporte de pobre, ele sempre dizia para quem reclamava do preço baixo que cobrava. Se o menino não tem dinheiro para o conserto, eu faço de graça mesmo. Um dia ele me paga de outro jeito, nem que seja com uma oração. Nós dois sonhávamos em ter filhos desde que nos casamos na igrejinha de São José, ali mesmo em Caruaru, numa cerimônia que ainda me emociona quando lembro dos detalhes. Foi um casamento simples, mas bonito, do jeito que a gente gostava e podia pagar. Eu de vestido branco que minha mãe tinha emprestado, ele de terno escuro que tinha comprado parcelado na loja do centro. O vestido era de cetim legítimo, meio amarelado do tempo. Minha mãe tinha casado com ele 25 anos antes, mas ainda bonito, com mangas compridas de renda delicada e uma cauda pequena que arrastava graciosamente quando eu caminhava. Ficava um pouco largo em mim,
Eu sempre fui magra, miudinha, mas com as alfinetes dourados e uns ajustes que a vizinha costureira fez de favor, serviu direitinho e me deixou bonita. Tinha um véu de tule que pertencia à minha avó materna, amarelado nas bordas, mas ainda delicado como uma nuvem, que minha mãe prendeu no meu cabelo com um pente de madrepérola que era relíquia da família e que eu uso até hoje nas ocasiões especiais. Usei os sapatos brancos de couro que tinha comprado especialmente para a ocasião, gastando uma quantia que na época parecia uma fortuna, mas que valia cada centavo para estar bonita no dia mais importante da minha vida. Antônio estava lindo de terno, elegante como um príncipe do interior. Era a segunda roupa boa que ele tinha na vida. A primeira era um paletó azul marinho para ir à missa nos domingos. Tinha comprado o terno 3 meses antes do casamento, um costume cinza escuro de boa qualidade que durou anos, pagando em 10 vezes na loja do seu Manuel sem se importar com o juro alto. Casamento é uma vez só na vida, ele dizia quando eu reclamava do preço e sugeria que podíamos casar de roupa comum. Tem que ser bem feito, com respeito, para todo mundo ver que estamos levando a sério. E realmente estava elegante, com camisa branca engomada que a vizinha tinha passado caprichosamente, gravata preta emprestada do padrinho, sapatos pretos que ele tinha engraxado até ficarem brilhando como espelho. A cerimônia foi emocionante, daquelas que a gente lembra cada detalhe para o resto da vida. O padre Cipriano, que me conhecia desde pequena, porque minha família sempre foi católica praticante, fez uma homilia bonita sobre o amor, sobre a importância da família, sobre os filhos que viriam a abençoar nossa união e dar continuidade ao nosso nome. A igreja estava cheia, parecia que a cidade inteira tinha vindo ver nosso casamento. Meus pais na primeira fileira, orgulhosos e emocionados, meus irmãos, irmãs, tios, primos, os pais do Antônio que tinham vindo do sítio especialmente para a ocasião. A vizinhança inteira, colegas da oficina, todo mundo que fazia parte da nossa vida estava ali. Quando chegou a hora dos votos, minha voz tremeu de emoção. Aceitas Antônio como esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da vida? Aceito, respondi com o coração batendo forte e os olhos marejados. E quando o padre nos declarou marido e mulher, senti que minha vida de verdade estava começando. A festa foi no quintal da casa dos meus pais, debaixo de uma lona grande que meu pai tinha conseguido emprestado para proteger do sereno da noite. Mataram 2 galinhas caipira que criávamos no terreiro. A vizinhança toda ajudou com a comida. Pamonha doce, salgada, canjica cremosa com canela, bolo de milho com calda de açúcar queimado, cocada branca e preta. Brigadeiro que uma prima tinha aprendido a fazer na cidade grande. Seu Zé trouxe a sanfona de 8 baixos que tocava nas festas da região e tocamos forró até tarde da noite. As mulheres dançaram com os vestidos rodados, girando do terreiro de terra batida. Os homens beberam cachaça com limão e conversaram sobre a vida, sobre o tempo, sobre as plantações. As crianças correram pelo quintal até desmaiar de cansaço nos colos das mães. Que Deus abençoe essa união, disse minha mãe, me abraçando forte antes de irmos embora para nossa casa. Que vocês sejam muito felizes e tenham muitos filhos para alegrar a velhice de vocês e dar continuidade à família. Eu já tinha preparado um quartinho pequeno no fundo da casa para quando os filhos chegassem. Um espaço que organizei com todo carinho e esperança do mundo. Tinha um berço que meu pai tinha feito especialmente de madeira de imburana, madeira nobre, resistente, que durava a vida toda e que ficava mais bonita com o tempo.
Ele tinha trabalhado nele durante meses, nas horas vagas depois do trabalho na roça, talhando detalhes delicados nos pés e na cabeceira, deixando a madeira lisa como seda e com o verniz natural que realçava os veios da madeira. O quartinho era pequeno, mas aconchegante como um ninho, feito para proteger e aquecer. Pintei as paredes de azul claro, cor neutra, que servia tanto para menino quanto para menina, já que na época não existia ultrassom para saber o sexo antes do nascimento. Costurei umas cortininhas delicadas de tecido florido, com babadinho na barra, que deixavam entrar a luz suave da manhã, mas protegiam do sol forte da tarde. Coloquei um tapetinho que minha avó paterna tinha feito de retalhos coloridos, cada pedacinho contando uma história da família. Um retalho do vestido que usei na primeira comunhão, outro da saia que minha mãe usava para ir à feira aos sábados, pedaços de camisas antigas do meu pai, restos de tecido de vestidos das minhas irmãs. Era um tapete cheio de memórias, de amor tecido em cada pontada. Mas a vida tinha outros planos para nós. Planos que eu não conseguia entender na época e que me fizeram questionar muitas vezes a bondade de Deus e a justiça do mundo. Depois de 3 anos tentando engravidar, 3 longos anos de esperanças que cresciam e morriam todo mês, de sonhos que se desfaziam como fumaça, comecei a me preocupar de verdade. As outras mulheres da minha idade, que tinham casado na mesma época que eu, já tinham filho, algumas no 2º ou no 3º. Dona Carmen da padaria, que casou apenas 6 meses depois de mim, já tinha 2 meninos espertos que corriam pela rua. Minha prima Severina, que casou no mesmo ano, já estava grávida do 2º e vivia me dando conselhos sobre gravidez que eu não podia usar. Todo mês era a mesma tortura emocional, o mesmo ciclo cruel de esperança e desespero. A esperança crescendo perigosamente quando atrasava alguns dias, o coração disparando quando sentia uma enjoadinha matinal ou uma diferença qualquer no corpo, e depois a decepção amargada e devastadora quando a menstruação chegava, pontual como sempre, lembrando-me cruelmente da minha falha como mulher. Comecei a prestar atenção obsessiva em cada sinal do meu corpo, a anotar as datas num calendário pequeno que escondia dentro da gaveta da cômoda, a inventar sintomas que talvez não existissem, mas que eu queria tanto que fossem reais. Será que essa dor na barriga era diferente das outras? Será que esse enjoo matinal significava alguma coisa além de ter comido algo estragado? Será que esse cansaço excessivo era normal ou era sinal de uma vida nova crescendo dentro de mim? Foram 2 perdas que quase me mataram. 2 tragédias que me deixaram de cama por meses, não só fisicamente debilitada, mas emocionalmente destruída. A primeira foi com 2 meses de gravidez, quando finalmente tinha conseguido engravidar depois de tanto tempo tentando, e estava nas nuvens de felicidade, contando os dias para contar a novidade para o Antônio. Acordei numa manhã de sábado com cólicas terríveis e sangramento abundante, e quando chegamos correndo no hospital da Santa Casa, o médico examinou e disse, com aquela frieza profissional que não tinha mais jeito, que o bebê já tinha ido embora. Às vezes acontece, disse o Dr. Severino, tentando me consolar com palavras vazias. O corpo da mulher rejeita o feto quando há algum problema de formação. É a natureza se protegendo. Mas aquelas palavras científicas não consolavam nada. Não aliviavam a dor que sentia no peito e na alma. Eu queria aquele bebê. Perfeito ou imperfeito, saudável ou doente, não me importava. Era meu filho. Era a realização do meu sonho de ser mãe. E tinha sido arrancado de mim antes mesmo de eu poder conhecê-lo direito. A segunda perda foi ainda mais devastadora, porque aconteceu com 3 meses de gestação, quando eu já tinha contado para a família toda, quando já tinha começado a sentir os primeiros enjoos característicos da gravidez, quando já estava fazendo plano concreto e tricotando roupinha minúscula com linha macia. O sangramento começou numa madrugada fria de junho
e dessa vez tive que ficar internada na Santa Casa por 3 dias. Lembro perfeitamente da tristeza profunda no rosto do Antônio quando o médico disse que tínhamos perdido o bebê de novo. Da forma como ele chorou junto comigo, me abraçou no leito duro do hospital e prometeu que íamos tentar de novo, que não íamos desistir nunca, que um dia Deus ia nos abençoar com um filho. Naquela época, ser mulher e não poder dar filhos ao marido era quase uma condenação social. Uma marca de incompetência que a pessoa carregava para o resto da vida como um fardo pesado. A sociedade cobrava das mulheres que fosse mãe acima de tudo, como se essa fosse nossa única função no mundo, nossa única forma de nos realizarmos como pessoas e contribuirmos para a comunidade. As vizinhas cochichavam pelos cantos quando eu passava na rua. Conversas maldosas que paravam na metade quando me viam chegando. Olhares de pena e desprezo que me seguia como sombras. Tadinha da Josefa. Casou pra quê? Mulher que não gera filho não é mulher completa. Coitado do Antônio. Tão bom rapaz. Merecia ter uma família de verdade. Dona Anita, que morava na casa ao lado e que sempre teve língua venenosa e coração pequeno, sempre fazia comentários maldosos quando estava com as outras mulheres na porta de casa, especialmente quando sabia que eu podia ouvir. Antônio é moço ainda, bonito, trabalhador, honesto. Podia arrumar uma mulher que prestasse para alguma coisa além de gastar comida. Minha sogra, Dona Eulália, foi a pior de todas. A mais cruel e implacável. Nunca gostou de mim desde o primeiro dia. Sempre achou que o filho merecia coisa melhor. Uma moça de família com mais posses, mais educação, mais beleza, mais tudo. Quando descobriu que eu não podia ter filhos, foi como se tivesse ganhado na loteria. Agora tinha motivo de sobra para me desprezar e me humilhar. Meu filho merecia ter filhos, ela dizia nas reuniões de família dos domingos, falando alto para eu ouvir da cozinha onde ficava lavando louça. Mulher que não dá neto não serve para nada. É como árvore que não dá fruto, só ocupa espaço na terra. Foi numa sexta-feira, dia 13 de dezembro de 1974. Uma data que ficou gravada na minha memória como ferro em brasa. Que tudo aconteceu. E minha vida tomou um rumo que eu jamais poderia imaginar. O dia tinha sido normal. Naqueles dias meio melancólicos de dezembro no Nordeste, quando o vento seco traz aquele cheiro de chuva que vai chegar só lá para janeiro e as nuvens pesadas se acumulam no horizonte sem decidir se vão descarregar ou não. Antônio tinha ido para Recife buscar umas peças especiais na casa de um fornecedor que só trabalhava com encomenda e ia passar a noite por lá na pensão da dona Alzira. Coisa que fazia de vez em quando para economizar na passagem de volta no mesmo dia. A viagem de ônibus custava caro para nosso orçamento apertado e às vezes compensava mais ficar uma noite na capital e voltar no dia seguinte. Amanhã eu volto cedo, no primeiro ônibus, ele me disse antes de sair, me dando um beijo demorado na testa e outro na boca, como sempre fazia quando ia viajar. Você fica tranquila, fecha bem a casa e qualquer coisa estranha grita bem alto que Dona Anita te ouve, mesmo com toda a implicância dela. Eu estava sozinha naquela noite, coisa que não me incomodava, porque sempre fui mulher independente, sentada na minha cadeira de balanço favorita, costurando umas almofadas coloridas de retalho que ia vender na feira do sábado. Era assim que eu complementava a nossa renda. Costura, bordado, crochê, docinho de festa quando tinha dinheiro para comprar os ingredientes. Sempre fui mulher de me virar, de não ficar só sentada lamentando a vida. A casa estava mergulhada naquele silêncio gostoso da noite no interior, só quebrado pelo tic-tac hipnotizante do relógio de parede que ganhamos de casamento e pelo barulho ritmado da máquina de costura quando eu pisava no pedal de ferro. De vez em quando passava um carro na rua, ou se ouvia o latido distante de algum cachorro, mas no geral era uma noite tranquila e pacífica. Devia ser umas 10 horas da noite,
Horário em que as casas respeitosas do interior já estavam todas fechadas e as famílias recolhidas, quando eu ouvi um barulho esquisito na porta da frente. Não era bem uma batida normal, daquelas que vizinho faz quando precisa de alguma coisa urgente. Era mais como se alguém tivesse esbarrado na porta com força ou deixado de cair alguma coisa pesada bem na soleira. Parei a costura imediatamente, com a agulha suspensa no ar, todos os sentidos em alerta máximo. Era um som abafado, surdo, diferente de qualquer coisa que eu já tinha ouvido antes, seguido de um silêncio estranho que me arrepiou toda e me fez pensar em coisas ruins. O tipo de barulho que faz a gente parar tudo o que está fazendo e prestar atenção, porque desperta todos os instintos de sobrevivência. Esperei alguns minutos intermináveis, achando que era só impressão da minha cabeça, que talvez fosse o vento noturno balançando a portinheira de madeira, ou algum gato vadio que tinha derrubado uma lata no quintal. Talvez fosse Dona Anita com algum problema doméstico. Às vezes ela batia na porta quando o marido chegava bêbado demais e ela precisava de ajuda para colocá-lo para dentro de casa sem acordar a vizinhança inteira. Mas aí eu ouvi um choro fininho, abafado, fraco, de bebê recém-nascido que vinha claramente de fora da casa e que não podia ser confundido com nenhum outro som do mundo. Um chorinho que parecia mais um miado de gatinho abandonado, mas que eu reconheci imediatamente como choro de criança pequena, daquelas que acabaram de chegar ao mundo. Meu coração disparou como égua assustada com trovão, e um calafrio subiu pela espinha, como se alguém tivesse passado gelo nas minhas costas. Nunca na vida tinha ouvido choro de bebê vindo da minha porta, principalmente numa hora daquela, numa noite de sexta-feira, quando todo mundo estava recolhido e dormindo. Levantei da cadeira de balanço tão rápido que derrubei a cesta de linhas coloridas no chão e todas as bobinas saíram rolando pela sala. Azul, um vermelho, amarelo, verde, roxo, como se fosse fugir de mim e se esconder debaixo dos móveis. Minha cabeça começou a rodopiar com possibilidades assustadoras, com medos indefinidos, com uma mistura confusa de esperança e terror, que eu não conseguia explicar nem para mim mesma. Caminhei até a porta da frente com o coração batendo na garganta, as pernas tremendo como vara verde no vento, a respiração curta de quem está prestes a descobrir algo que vai mudar a vida para sempre. Abri a porta devagarzinho, com todo o cuidado do mundo, com medo do que ia encontrar do outro lado. E lá estava, bem no meio da soleira da minha porta, uma cestinha de palha trançada, dessas que se compra na feira, coberta com um paninho branco de algodão. Dentro dela, embrulhado numa mantinha azul clara meio surrada, dessas que se usam em hospital público, estava um bebezinho chorando baixinho. O menino, porque logo vi que era um menino, tinha aquele choro fraco e melancólico de quem não tinha muita força ainda, como se tivesse nascido há poucos dias e ainda estivesse se acostumando com um mundo frio e cruel lá fora. Não devia ter mais que uma semana de nascido. A pele ainda com aquela vermelhidão característica dos recém-nascidos. As mãozinhas pequenininhas cerradas em punho, como se tivesse se defendendo de alguma coisa, o rostinho franzido numa expressão de desconforto e abandono que partia o coração. O cordão umbilical tinha um curativo limpo do hospital e nos bracinhos minúsculos havia uma pulseirinha de identificação meio desbotada e rasgada. Olhei para a rua toda, saí até o portãozinho de madeira que separava o nosso quintal da rua de terra, procurei desesperadamente alguém nas sombras da noite, algum movimento suspeito, alguma pessoa que pudesse explicar aquela situação surreal e inexplicável. Mas não havia alma viva por perto, nem sinal de que alguém tivesse estado ali recentemente. A rua estava completamente deserta e iluminada apenas pela lua cheia que brilhava no céu limpo de dezembro, criando sombras estranhas e dançantes que pareciam se mover com vida própria. Era a noite de sexta-feira. As famílias já estavam todas recolhidas, se preparando para o sábado de feira e para o domingo de missa.
Algumas casas tinham a luzinha fraca de lamparina na janela, mas nenhum movimento, nenhum sinal de vida, nenhuma explicação para aquele mistério. Só se ouvia os sons normais e familiares da noite no interior. O barulho ritmado dos grilos cantando no mato que crescia nos quintais vazios, o coaçar melancólico dos sapos na lagoa do final da rua, o vento suave balançando as folhas da mangueira do quintal e o choro baixinho e persistente daquela criaturinha indefesa que parecia ter sido deixada ali como se fosse uma oferenda dos céus ou um teste de Deus. Fiquei parada alguns segundos eternos, sem conseguir processar direito o que estava vendo, sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo comigo. Era real aquilo? Estava sonhando acordada? Como era possível aparecer um bebê na minha porta, justamente na minha porta, justamente na noite em que Antônio não estava em casa para me ajudar a decidir o que fazer? Sem pensar duas vezes, com um impulso maternal que veio do fundo da alma e que foi mais forte que qualquer medo ou dúvida, peguei a cesta com todo o cuidado do mundo e trouxe para dentro da casa. Minhas mãos tremiam violentamente, tanto que quase deixei tudo cair no chão. Tinha medo de machucar o bebê, medo de estar sonhando, medo de que aquilo fosse real demais para ser verdade e que alguém viesse me tirar aquela criança a qualquer momento. Coloquei a cesta em cima da mesa da sala, bem embaixo da luz amarelada e acolhedora do lampião a querosene, e fiquei ali parada como uma estátua, olhando para aquele bebê como se ele fosse uma aparição sagrada, uma visão que podia desaparecer se eu piscasse ou se mexesse muito rápido. O coração batia tão forte que eu podia ouvir o barulho dentro do peito, como um tambor descompassado tocando uma música de desespero e esperança. Era um menininho perfeito, lindo como aqueles bebês que a gente vê em figura de santo ou em revista da cidade grande. Tinha cabelos castanhos, clarinhos e macios como seda, pele que parecia porcelana fina, aquela carinha de boneca que fazia qualquer pessoa se apaixonar à primeira vista. As bochechas eram gordinhas e rosadas, os lábios pequenininhos se mexiam como se estivesse procurando o peito da mãe num reflexo instintivo de sobrevivência. Os olhinhos estavam fechados, mas quando chorava, um chorinho baixo, melancólico e de partir o coração, dava para ver que eram escuros, quase pretos, com cílios longos e curvados que faziam sombra delicada nas bochechas. Tinha aquelas mãozinhas perfeitas de bebê, com dedinhos minúsculos e unhas transparentes como cristal, que se abriam e fechavam, procurando alguma coisa para se agarrar. Quando consegui parar de chorar, sim, porque eu chorei muito naquele momento, chorei de emoção pura, de susto, de gratidão, de medo, de uma mistura inexplicável de sentimentos que nunca tinha experimentado antes. Vi que tinha um bilhetinho amarelado pregado na mantinha com um alfinete enferrujado. O papel estava meio dobrado e úmido, como se tivesse sido escrito às pressas, talvez em condições difíceis ou com as mãos tremendo de nervosismo. Com a letra meio tremida, claramente de alguém que tinha estudado pouco e que estava em situação de desespero, estava escrito: por favor, cuida dele com carinho. Eu não posso criar, mas sei que você pode. Deus há de recompensar sua bondade. O nome dele é João. E embaixo, quase apagado, como se tivesse sido escrito com lágrimas misturadas na tinta barata, estava escrito: perdão. Aquela palavrinha, perdão, me atravessou como uma lança fria, me fez tremer mais do que já estava tremendo, me encheu de perguntas que não tinham resposta. Li e reli o bilhete várias vezes, tentando decifrar a história trágica por trás daquelas palavras simples, mas carregadas de dor e desespero. Quem era aquela pessoa que tinha que pedir perdão por dar uma chance de vida a uma criança? Que situação desesperadora tinha levado alguém a abandonar um bebê recém-nascido numa noite fria de dezembro na porta de uma casa de estranhos?
Por que escolheu justamente a minha porta, a minha casa, a minha vida? Sabia alguma coisa sobre mim, sobre minha situação, sobre minha incapacidade de ter filhos? Seria uma moça solteira que engravidou e não podia assumir a criança por causa da pressão da família conservadora? Seria uma mulher casada que teve um filho fora do casamento e precisava se livrar da evidência antes que o marido descobrisse? Ou seria alguém tão pobre, tão desesperada, que não tinha condições mínimas de criar mais uma boca para alimentar numa família que já passava fome? As perguntas se multiplicavam na minha cabeça como erva daninha, mas nenhuma resposta vinha, nenhuma explicação lógica aparecia. O que importava naquele momento era que havia uma criança ali, uma criança real, de carne e osso, que precisava urgentemente de cuidados, de amor, de uma família. E Deus, por algum motivo misterioso, tinha colocado ela na minha porta, na porta de uma mulher que mais queria ter filhos no mundo. Naquela noite eu não dormi nem um minuto sequer. Fiquei sentada na minha cadeira de balanço favorita com o menino no colo, olhando para aquela carinha perfeita, tentando entender como é que alguém podia abandonar uma coisa tão linda, tão indefesa, tão cheia de vida e de possibilidades pela frente. Ele mamou água morna com açúcar, que eu preparei com todo cuidado, testando a temperatura na pele do meu braço, como tinha visto outras mães fazerem na vizinhança. Dei com a colherzinha pequena, gotinha por gotinha, vendo como ele sugava com fome e com a gratidão instintiva de bebê abandonado que encontra carinho e comida. Depois dormi um pouco no meu colo, respirando tranquilo, como se soubesse que estava em lugar seguro, como se pudesse sentir que eu jamais faria mal a ele. E eu ali, ninando devagarzinho na cadeira, cantando baixinho as cantigas de niná que minha mãe cantava para mim quando era pequena e que eu nunca tinha tido a oportunidade de cantar para ninguém. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Não vai pegar não, que o papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. As palavras saíam naturalmente da minha boca, como se eu tivesse nascido para cantar aquelas músicas. Como se aquele bebê tivesse sempre pertencido aos meus braços e ao meu coração. De manhã cedo, antes mesmo do galo cantar lá no quintal da dona Anita, com o sol começando a pintar o céu de rosa e dourado numa alvorada linda como só existe no Nordeste, tomei uma decisão desesperada, impulsiva, mas que naquele momento parecia a única coisa certa a fazer no mundo. O sol estava nascendo devagar, iluminando o quartinho onde eu estava com o bebê, criando uma atmosfera quase mágica de esperança e renovação. E eu ali, com aquela criaturinha no colo, sabendo que Antônio chegaria no meio da tarde, no ônibus das 3h30, esperando encontrar a mesma mulher triste e sem filhos que tinha deixado na véspera. Quando ele chegasse, eu diria que o menino era nosso, que eu tinha dado à luz na madrugada, sozinha, como algumas mulheres corajosas faziam naqueles tempos no interior, quando o parto vinha rápido e não dava tempo de chamar parteira ou ir para o hospital. A ideia foi crescendo na minha cabeça como uma semente que encontra terra boa e fértil, como uma solução divina para todos os nossos problemas. Não era completamente impossível. Tinha mulher que escondia a gravidez até o final, principalmente se fosse magra como eu ou se a barriga não crescesse muito por algum motivo médico. E quem mais ia desconfiar? Todo mundo na cidade sabia como nós queríamos ter filhos, conhecia nossa luta, nossa tristeza, nossas tentativas frustradas. Seria visto como um milagre tardio, uma bênção de Deus para um casal que merecia ser feliz. Eu podia dizer que senti as dores de madrugada, que achei que era coisa de mulher como sempre, mas que as dores foram aumentando até que percebi que não era normal. Que tudo foi muito rápido,
que quando vi já estava nascendo, que não deu tempo nem de acordar os vizinhos para pedir ajuda ou chamar a dona Raimunda, a parteira da região. Antônia fica tão feliz, tão emocionado com a chegada inesperada do filho, que nem ia questionar muito os detalhes médicos ou fazer perguntas complicadas. E depois, com o passar do tempo, aquela história inventada ia virar verdade na memória dele, ia virar parte da nossa história de família, ia ser contada e recontada para os netos que ele tanto sonhava ter. Vocês acreditam numa coisa dessas? Uma mulher inventar uma história assim? Criar uma criança por ano sabendo que ela pode não ser sua de verdade? Me digam aí nos comentários. No lugar de vocês, o que teriam feito? Teriam contado a verdade desde o início ou guardado o segredo para proteger a família? Passei o dia inteiro preparando tudo nos mínimos detalhes, como se fosse uma encenação de teatro, onde não podia haver erro nenhum, onde cada detalhe tinha que ser perfeito para convencer a plateia mais importante da minha vida. Primeiro, peguei algumas roupinhas de bebê que eu tinha costurado durante os anos que tentávamos engravidar. Sim, eu costurava roupinhas azuis e rosas na esperança ingênua de um dia usar. Guardava tudo numa caixa de sapato debaixo da cama, como se fossem tesouros sagrados esperando o momento certo de serem úteis. Eram pecinhas delicadas, feitas com todo o amor e a esperança do mundo. Macaçãozinhos de flanela macia para o inverno, vestidinhos leves de algodão para o verão, toquinhas de crochê em várias cores neutras, fraldas de pano bordadas à mão com flores miúdas e barradinhos de renda. Cada pontinho tinha sido dado pensando no filho que viria. Cada peça terminada era uma oração silenciosa para que Deus me abençoasse com a criança. Depois, comecei a preparar o cenário físico da farsa. Amassei um pouco os lençóis da cama, como se tivesse sido usada durante um parto difícil e demorado. Espalhei umas toalhas sujas e amarrotadas pelo quarto, como se tivesse sido usado para limpar sangue e outros fluidos corporais. Peguei uma bacia grande, coloquei água com um pouquinho de açafrão para ficar amarelada e com cara de que tinha sido usada para lavar alguma coisa relacionada ao parto. Tomei um banho caprichado, mas deixei o cabelo meio desarrumado, como se tivesse passado a noite em claro sofrendo. Coloquei um vestido largo, desses que eu usava quando estava mais inchada durante o período menstrual, para simular o corpo de uma mulher que acabou de dar à luz. Desfiz o coque que sempre usava, deixei o cabelo solto e meio bagunçado, como se tivesse sido uma noite turbulenta. Até belisquei o braço e as pernas em vários lugares para ficar com as marquinhas roxa e vermelha, fingindo que tinha sido um parto difícil, com muito esforço físico e dor. Arranquei umas gotas de sangue dos dedos e espalhei discretamente em algumas roupas e toalha para dar mais realismo à encenação. Treinei na frente do espelho pequeno da cômoda como ia contar a história. Ensaiei as expressões faciais, o tom de voz, até as lágrimas de alegria e cansaço que ia derramar. Tinha que ser convincente, tinha que parecer natural e espontâneo. A vida do bebê e a minha felicidade futura dependia daquilo. Quando o Antônio chegou naquela tarde de sábado, suado e cansado da viagem de ônibus, que durou mais de 3 horas por causa de um problema mecânico no meio do caminho, eu estava completamente preparada para a representação da minha vida. Ele entrou em casa como sempre fazia depois das viagens, jogando a sacolinha de roupa no canto da sala e gritando com aquela alegria característica. "Cheguei, mulher! Cadê minha esposa linda para me receber com um abraço?" Eu estava sentada na cadeira de balanço com um bebê no colo, coberto com a mantinha azul clara que eu tinha costurado meses antes. Quando Antônio me viu ali naquela cena inesperada, carou no meio da sala como se tivesse levado um choque elétrico, sem conseguir entender direito o que estava vendo. Os olhos dele foram ficando grandes como pratos, a boca se abriu lentamente como se estivesse vendo uma visão ou um milagre acontecendo na frente dele. "Josefa? Que é isso?" Ele gaguejou com o dedo trêmulo,
gritando pro bebê no meu colo, de onde, como, as palavras não saíam direito, como se o cérebro dele não conseguisse processar aquela informação inesperada e impossível. Antônio, disse eu com a voz trêmula de emoção fingida e verdadeira ao mesmo tempo, nosso filho nasceu. João Antônio chegou essa madrugada quando você estava viajando. Deus finalmente atendeu nossas preces. O homem ficou parado em segundos eternos, processando a informação que acabava de receber, tentando entender como aquilo era possível depois de tantos anos de tentativas frustradas. Depois, o rosto dele se transformou numa mistura indescritível de alegria, surpresa, emoção e incredulidade que eu jamais tinha visto antes em toda a minha vida. Os olhos se encheram de lágrimas grossas que desceram pelo rosto barbudo, as mãos começaram a tremer violentamente e ele se aproximou de nós como se estivesse caminhando em direção a um altar de uma igreja para receber a comunhão mais sagrada da vida dele. Nosso filho? Ele repetiu como se não conseguisse acreditar nas próprias palavras, se aproximando devagar, como se tivesse medo de que aquele fosse um sonho cruel e ele pudesse acordar a qualquer momento. É sim, meu amor, seu filho chegou. Pedacinho de você, eu disse, oferecendo o bebê para ele pegar com todo o cuidado do mundo, vendo como as mãos dele tremiam de emoção. Antônio se ajoelhou do lado da cadeira, como se estivesse ajoelhando diante de um altar sagrado, e pegou João no colo com tanto cuidado e reverência que parecia estar segurando o tesouro mais precioso e frágil do universo. As lágrimas desciam pelo rosto dele sem parar, molhando a barba mal feita e pingando no chão de cimento da sala. Meu filho, ele sussurrou com a voz embargada, olhando para aquela carinha pequena e perfeita, como se estivesse vendo a face de Deus. Meu filho, meu filho, meu filho. Repetia com uma oração desesperada, como uma cantilena de gratidão e amor paterno que brotava do fundo da alma. Os anos foram passando e João crescendo como uma plantinha bem cuidada em terra fértil. Era uma criança alegre, carinhosa, esperta na escola, dessas crianças que todo mundo gosta de ter por perto e que ilumina qualquer ambiente. Aprendeu a falar cedo, chamando Antônio de papai e eu de mainha, com uma naturalidade que me emocionava e me assustava ao mesmo tempo. Antônio era um pai babão como poucos que já vi na vida. Todo fim de tarde, quando chegava em casa da oficina, a primeira coisa que fazia era pegar João no colo e brincar com ele até a hora do jantar. Construía brinquedo de madeira, contava histórias inventadas, levava o menino para a oficina e sabe para mostrar como se consertava a bicicleta. Mas eu vivia com uma paranoia constante que só aumentava com o passar dos anos. Qualquer pessoa estranha que aparecesse na cidade me deixava em estado de alerta. Qualquer pergunta sobre João, sobre como tinha sido a gravidez, sobre o parto, me fazia suar frio e inventar respostas que nem sempre eram convincentes. Quando João fez 1 ano e meio, aconteceu algo que quase me matou de susto. Estava no Mercado Central com ele, quando uma mulher bem vestida se aproximou. Ela olhou para João com atenção estranha e disse: "Que bebê lindo! Parece muito com uma criança que eu conheci, um menininho que sumiu do Hospital da Restauração em Recife." Meu sangue gelou. Consegui disfarçar, disse que era coincidência, mas saí correndo daquele mercado. A partir daquele dia, o medo que eu sentia se multiplicou por 1000. Em 1987, quando João tinha 13 anos, apareceu em Caruaru uma mulher que mudaria a nossa vida para sempre. Dona Francisca. Ela vinha de Recife toda semana, carregando fotos amareladas, procurando por um filho que tinha desaparecido do Hospital da Restauração anos antes. Quando ela bateu na minha porta e mostrou a foto do bebê, eu quase desmaiei. Era idêntica às fotos de João recém-nascido. Ela contou que o filho tinha nascido prematuro, que quando foi buscar no hospital disseram que tinha morrido,
mas ela descobriu que várias crianças tinham morrido naquele período. Era um esquema de venda de bebês. Consegui disfarçar. Neguei conhecer a criança, mas meu mundo desabou. João tinha uma mãe verdadeira que nunca parou de procurar por ele. Uma mãe que sofreu anos achando que o filho estava morto. Tomei a decisão mais covarde da minha vida: não contar nada. João cresceu, se formou, conseguiu emprego na prefeitura, casou, teve filhos. Antônio morreu em 1995, feliz por ter sido pai e sem jamais saber a verdade. Dona Francisca morreu em 2003, sem nunca encontrar o filho. Em 2010, aconteceu que mudou tudo para sempre. João, agora com 36 anos, precisou fazer um transplante de medula óssea. Tinha desenvolvido uma leucemia agressiva que apareceu do nada. Para encontrar um doador compatível, precisavam de compatibilidade familiar e as maiores chances estavam na família próxima. Foi aí que a verdade veio à tona da pior forma possível. Os exames de compatibilidade mostraram que nem eu, nem meus parentes eram compatíveis com João. Não era só incompatibilidade, não. Era impossibilidade total. Os médicos ficaram confusos, pediram para repetir os exames. Dr. Roberto, o hematologista que cuidava do caso, me chamou numa salinha reservada do hospital. Dona Josefa. Ele disse, com aquele jeito cuidadoso dos médicos quando vão dar notícias ruins: os exames mostram que geneticamente é impossível que João seja seu filho biológico. Naquele quarto de hospital, debilitado pela doença, João me fez a pergunta que eu temia há 36 anos. Mas, Josefa, o que está acontecendo? Por que os médicos estão dizendo essas coisas? Por que meu sangue não combina com o seu? Foi a conversa mais difícil da minha vida. Ali, naquele quarto que cheirava a desinfetante, com João lutando contra a leucemia, eu contei tudo. Entre lágrimas e pedidos de perdão que saíam como grito do peito, contei sobre a cestinha na porta, sobre o bilhete, sobre a mentira que durou 36 anos, sobre Dona Francisca, sobre tudo. Os filhos dele estavam chocados. O mais velho, Pedrinho, que já tinha 15 anos, perguntou: então, vovó não é nossa avó de verdade? E aquela pergunta inocente de adolescente foi como um soco no estômago. Sabe o que João disse depois de tudo? Ele segurou minha mão com aquelas mãos magras da doença e falou: mas, Josefa, eu não me importo com o sangue que corre nas minhas veias. A senhora me criou, me amou, me educou, esteve comigo em todos os momentos importantes da minha vida. A senhora é minha mãe e agora vamos lutar juntos contra essa doença. João venceu a leucemia, graças a Deus e à medicina moderna. Através dos médicos, conseguimos localizar a família biológica. Dona Socorro, irmã de Dona Francisca, ainda estava viva e se mostrou compatível para o transplante. Quando ela soube que o sobrinho que a irmã procurou a vida inteira estava vivo e precisando de ajuda, não hesitou nem um segundo. O primeiro encontro entre João e Dona Socorro foi no próprio hospital, 2 semanas antes do transplante. Ela era uma senhora de 75 anos, com o mesmo formato de olhos de João e aquele jeito calmo que ele sempre teve. Chegou carregando uma caixa de sapatos cheia de fotos de Dona Francisca e objetos que ela tinha guardado durante todos esses anos. Meu menino, ela disse, segurando as mãos de João, sua mãe nunca parou de procurar por você. Morreu acreditando que um dia ia te encontrar
e mostrou uma foto de Dona Francisca jovem, grávida, sorrindo para a câmera. A semelhança de João com ela era impressionante. Mas a história não acabou aí, não. Durante as conversas com Dona Socorro, descobrimos algo ainda mais surpreendente. João não era filho único. Dona Francisca tinha tido gêmeos. Eram 2 meninos, João e José. Nasceram grudadinhos, mas o José estava mais fraquinho. O hospital disse que os 2 morreram, mas agora que sei que João estava vivo, tenho certeza que José também pode estar. Começamos uma busca pelos registros hospitalares da época. Com a ajuda de advogados e da polícia, que já estava investigando aquele esquema antigo de venda de bebês, descobrimos que realmente várias crianças tinham sido vendidas naquele período. E foi aí que aconteceu o verdadeiro milagre. Através dos registros e de um trabalho de investigação que durou meses, encontramos José. Ele tinha sido criado por uma família de classe média, em Recife, que também tinha inventado uma história sobre ter achado ele abandonado. O primeiro encontro dos irmãos foi emocionante demais. José dirigiu de Recife até Caruaru numa manhã de sábado. Quando desceu do carro e João ouviu, foi como se estivesse olhando no espelho. Eram idênticos, mesmo depois de 38 anos crescendo separados. Se abraçaram e choraram ali na frente de casa, 2 homens feitos chorando como crianças que se reencontram depois de uma vida inteira separadas. José tinha se tornado dentista, era casado, tinha uma filha. João era funcionário público, tinha 2 filhos homens. Vidas completamente diferentes, mas o mesmo sangue, a mesma origem, o mesmo sorriso. Hoje, aos 74 anos, olhando para trás, eu sei que cometi erros terríveis. Deveria ter procurado saber a verdade sobre João desde o início. Deveria ter contado para Dona Francisca quando ela bateu na minha porta. Deveria ter dado uma chance para ela encontrar o filho que procurou a vida inteira. Mas também sei que dei a melhor vida que podia para uma criança que precisava de amor. Criei João com carinho, dediquei minha vida a ele, estive presente em todos os momentos importantes. Primeiro dia de escola, formatura, casamento, nascimento dos netos. Será que fiz certo? Será que fiz errado? Não sei mais. O que sei é que o amor não tem a ver com sangue. Tem a ver com cuidado, com dedicação, com estar presente nos momentos bons e ruins. E isso eu dei para João desde o primeiro dia que ele chegou na minha porta. A verdade é que todos nós, eu, a família de José em Recife e até Dona Francisca, fomos vítimas de um sistema podre que separava mães de filhos e deixava crianças à própria sorte. Cada um fez o que achou melhor nas circunstâncias que tinha. João hoje diz que teve sorte de ter 2 mães. Dona Francisca, que o gerou com amor mesmo sendo solteira e pobre. E eu, que o criei com amor mesmo não sendo mãe de sangue. E que ter encontrado José foi o presente mais lindo que a vida podia dar depois de tanto sofrimento. Hoje, nossa família aumentou de um jeito que eu nunca imaginei. João tem 2 famílias, a que o criou e a que o gerou. José se mudou para Caruaru, compraram terrinhos vizinhos, construíram casas uma ao lado da outra. Os filhos de João e a filha de José cresceram como primos verdadeiros. Eu ganhei mais netos, mais família, mais amor do que jamais pensei que merecesse. Dona Socorro, que salvou a vida de João com o transplante, virou nossa parenta do coração. Passa o Natal conosco, vem almoçar todo domingo, conta histórias de Dona Francisca para os netos. É como se tivéssemos juntado as 2 famílias numa só. Às vezes, quando estamos todos reunidos no domingo, João, José, os netos, Dona Socorro,
Eu olho para aquela mesa farta e penso na volta que a vida deu. Uma cestinha numa noite de dezembro virou uma família grande, unida, cheia de amor. E sabe de uma coisa? Aquele bilhetinho que veio com João, que dizia: Deus há de recompensar sua bondade. Eu acho que Deus recompensou mesmo. Me deu um filho maravilhoso, netos lindos, uma família que eu jamais teria tido sozinha. E no final, ainda me deu a chance de conhecer a família verdadeira dele e juntar tudo numa coisa só. Se essa história mexeu com vocês, deixem o like e mandem para alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque, às vezes, a vida coloca pessoas no nosso caminho de formas que a gente nunca esperava. E o amor verdadeiro, não olha sangue, não olha origem. O amor verdadeiro é sobre escolher cuidar todos os dias das pessoas que Deus coloca na nossa vida. E se vocês têm algum segredo guardado há anos, talvez seja a hora de criar coragem e dividir também, porque guardar verdades pesadas sozinho é um fardo que ninguém merece carregar para sempre. Obrigada por assistir a essa história. Aqui no canal, a gente conta histórias reais, histórias de gente de verdade que viveu momentos intensos. São segredos que ficaram guardados por uma vida inteira. Se você tem uma história assim, ou conhece alguém que carrega algo no peito e precisa colocar para fora, escreve pra gente. O e-mail está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer contar a sua história com todo carinho e respeito. E se essa história mexeu com você de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com alguém.